Olá, querido, graça e paz, da parte do nosso amado Senhor Jesus. Estamos de volta, nosso programa A um Clique de Você, e eu quero incentivar você a nos enviar um e-mail. Meu e-mail é prstort@gmail.com, prstort@gmail.com. Você vai estar me enviando o seu e-mail, pedindo conselho, pedindo oração, colocando para nós aqui alguma dúvida que você tenha. E nós vamos estar aqui trazendo para o nosso programa e abordando aqui da melhor forma possível, lembrando a você que a nossa posição, a nossa postura aqui sempre será uma posição bíblica. Nós não estamos aqui como especialistas de comportamento, ou especialistas na psique humana. Nós estamos aqui buscando o entendimento cada vez mais claro da palavra de Deus e buscando nela as nossas orientações. Ok? Então você nos envie seu e-mail, lembrando a você também que o seu nome não será citado. Eu sempre utilizarei de um nome fictício, independente do problema. Se o problema for um problema pequeno, se for algo grande, algo grave, ou algo simples, não importa. O nome aqui nunca será um nome verdadeiro. Se acontecer de você ter o mesmo nome que a pessoa que ou você conhecer alguém, pode ter certeza que é coincidência, porque eu nunca vou utilizar o nome das pessoas que estão me mandando um e-mail. E eu já estou aqui com o e-mail, já vou falar aqui, vou chamá-lo de João. Ele diz assim: olá, tenho mais de 30 anos, sou casado, eu e minha esposa fomos para a igreja juntos. Quando me converti, muitas pessoas me disseram que tudo na minha vida ia mudar. Mas a minha experiência na igreja tem sido outra. Nada mudou. Muito pelo contrário. Algumas coisas até pioraram. Me sinto confuso. Gostaria de um conselho. Ok. Então, o João, a questão dele é também a questão de muitas pessoas. Pessoas que vão para a igreja não por causa de Deus, não vão para a igreja porque se sentem atraídas à presença de Deus. Elas vão para a igreja na busca de resolver os seus problemas. Não sei se é esse exatamente o problema do João, mas eu sei que é o problema da maioria das pessoas que se frustram na caminhada quando elas começam a ir para a igreja e seus problemas não mudam. Elas continuam na igreja e nada acontece, então elas param. Algumas saem da igreja, saem falando mal do pastor, saem falando mal de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber de nada, porque, na verdade, o objetivo dela, quando ela foi para a igreja, não era buscar Deus, não era querer agradar a Deus, era buscar a solução do seu problema. Era uma solução material, de algo que a incomodava, de algo que a fazia sofrer, de algo que a fazia chorar. Então, a solução do seu problema era o principal foco aqui. E não é por aí. As mudanças que acontecem quando nós nos rendemos à fé, ela começa no nosso interior. A partir daí, muitas outras coisas começam a mudar. É claro, mas a mudança começa dentro de nós. O nosso desejo de querer agradar a Deus, o nosso desejo de querer estar na presença de Deus. Houve um dia, e isso está lá em João capítulo 3, quando um homem chamado Nicodemos, um dos principais dentre os fariseus, que foi até Jesus, querendo saber de Jesus o que era necessário para que ele pudesse se beneficiar do reino de Deus. E o que era preciso, Então esse era o grande questionamento de Nicodemos. Ele queria também as bênçãos materiais desse reino. E Jesus fala: olha, se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino, nas minhas palavras, você não pode nem ver, muito menos se beneficiar do reino. Então, o que Jesus está dizendo para nós? Que a questão do nosso aproximar de Deus não é questão natural, tem que ser algo espiritual. E Nicodemos questiona com Jesus: mas como é que eu vou nascer de novo, sendo já adulto? Jesus fala: não, olha, você tem que nascer da água e do Espírito. O que Jesus está querendo dizer para Nicodemos? Olha, não é um nascimento natural, é um nascimento espiritual. E é um nascimento que é produzido pelo próprio Deus.
É Deus que começa a produzir em nós, né, algo novo, algo diferente. A pessoa começa a sentir o desejo de querer estar na igreja, começa a sentir o desejo de querer agradar a Deus. Então, tudo isso começa com uma ação de Deus no nosso interior. E não por causa de uma necessidade que nós temos e queremos a solução dessa necessidade. Deus começa a tocar em nosso coração, nós nos abrimos, nos deixamos conduzir pela fé e nos aproximamos de Deus. E a partir daí, a mudança que Deus vai produzindo na nossa vida vai também mudando todo o ambiente em que nós estamos. Um texto também muito importante para nós lermos aqui, que eu quero ler com você, é Mateus capítulo 6, verso 33, onde Jesus diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas só que essa busca do reino de Deus começa quando Deus produz em nós o novo nascimento. O novo nascimento, é quando o novo nascimento acontece que nós começamos a buscar o reino de Deus e começamos também a desfrutar dos benefícios desse reino, porque nós não somos gerados ou criados para buscar as provisões ou os benefícios materiais nesta vida. Nós fomos criados para buscar o reino de Deus e Deus há de nos conduzir a todos os benefícios que são necessários para a nossa vida. Precisamos entender que não é uma questão de buscar o que é material, de ir para a igreja para buscar o que é material. De ir para a igreja e só de eu estar na igreja, de eu estar dando meu dízimo, dando minha oferta, fazendo boas obras, que isso vai produzir a mudança na minha vida. Não é não. A minha busca do reino de Deus, a minha busca da presença de Deus é que vai produzir uma mudança em mim. E essa mudança em mim vai estar produzindo muitas outras coisas. Tem pessoas que têm as suas vidas mudadas drasticamente quando elas se aproximam de Jesus. Podemos lembrar da mulher que tinha o fluxo de sangue, que quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Sua vida mudou completamente ali, no momento em que ela tocou a Jesus. Tem pessoas que só de se aproximar de Jesus, de ir para a igreja buscando a Jesus, Deus muda completamente a vida delas ali. Agora, tem pessoas que é diferente. Tem pessoas que começam a se aproximar de Deus e Deus vai tratando com elas. Deus vai mudando o seu interior, Deus vai mudando as circunstâncias da sua vida, coisas que vão acontecendo num processo. Tem pessoas que é rápido, mas tem pessoas que as coisas vão acontecendo devagar. E Deus está sempre trabalhando. Entenda que nós não temos um Deus que criou o homem, criou tudo e deixou a gente se virar por lá. Não, Deus não é assim. Deus é um Deus que não somente criou todas as coisas, mas tem se mantido fiel e responsável em tudo aquilo que Ele criou. Deus tem conduzido todas as coisas. Deus é soberano e tem controle de toda a história. E um detalhe também, Deus não é só o Senhor dos crentes, Deus não é só o Senhor dos evangélicos, Deus é o Senhor de toda a terra, e tudo que diz respeito à terra está sob o controle de Deus. E nós que já entregamos a nossa vida para Jesus, nós que confessamos ao Senhor Jesus na nossa vida, começamos a ter a nossa vida mudada, porque Deus, que tem o controle de tudo, faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, verso 28 e também o 29, quando diz que isso acontece na vida daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Então, se você está sendo conduzido pelo Espírito de Deus, se você está tendo a experiência do novo nascimento na sua vida, então entenda que Deus vai estar produzindo essa vitória passo a passo na sua história. Não é uma questão de boas obras, é uma questão de eu confiar em Deus, de eu entender que ainda que as coisas não estejam acontecendo da maneira como eu quero, Deus com certeza está movendo alguma coisa no mundo espiritual para que em algum momento dessa história os meus olhos vão poder ver a ação de Deus em meu favor. Eu quero ler um outro texto aqui com você, Romanos capítulo 8, verso 37, que diz assim: mas em todas estas coisas é sofrimento, é tristeza, é tribulação, é choro, é o que diz
nos versículos anteriores, que eu não vou me ater a eles, mas eu quero me ater a esse aqui, Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Jesus entregou a sua vida por amor a nós. Jesus morreu na cruz por causa dos meus e dos teus pecados. Jesus foi crucificado ali, para que ali também fossem crucificados os nossos pecados e com a sua ressurreição tivéssemos também a oportunidade de uma nova vida. E assim como Jesus ressuscitou, João, assim como em Cristo Jesus podemos ter uma nova vida por causa da sua ressurreição, entenda que Deus vai também transformar toda a tua história. Tudo aquilo que foi ruim do passado, Deus vai colocar um basta nessa história e vai começar a produzir novas coisas. Mas você precisa estar firme em Deus, porque o texto diz que somos mais que vencedores em Cristo. Então você precisa permanecer em Cristo e confiar que Deus, em determinado momento, em um momento oportuno, Deus vai começar a mostrar para você tudo aquilo que Ele vai estar fazendo. Vai chegar um momento que você vai caminhar, que você vai olhar para trás e vai ver o quanto Deus já estava fazendo e você não estava percebendo. Você diz que está confuso, né? Muitas pessoas ficam confusas, porque às vezes começam a ir para a igreja e parece que a situação piora. Muitas vezes piora porque antes nós vivíamos uma vida completamente egoísta, né? E não queria saber de nada, fazia o que nos dava na cabeça. Hoje nós nos focamos em Deus e muitas vezes as pessoas geram em nós a expectativa de que tudo vai acontecer de uma vez só, mas não. Digo para você, se firma em Deus, fica firme em Jesus, né? Não deixe que os teus pensamentos, né, se apeguem, né, às situações, às circunstâncias ao teu redor. Não fique com os teus olhos mirados nos problemas. Coloque os teus olhos em Jesus, né? Como diz o texto de Hebreus 12, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus, querido, firma os teus passos nele, porque saiba que com certeza, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, né? E isso vai acontecendo. É um caminhar de vitória em vitória, é um caminhar de passo a passo. Deus vai fazendo um milagre que nós precisamos que seja feito na nossa vida. Lembra sempre, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Não se sinta confuso, não se sinta perdido. Os problemas muitas vezes sobrevêm sobre a nossa vida, né? Talvez nunca tenham dito para você, mas Jesus, um determinado dia, disse assim, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, assim como Jesus venceu, nós também venceremos. O mais que vencedor não é aquele que está só por cima da carne seca, né? O mais que vencedor é aquele que sabe que mesmo dentro das dificuldades, ele se posiciona como aquele que sabe que vai vencer. É aquele que não se abate com os problemas, nem se deixa derrubar por causa das tristezas. Os seus olhos não estão postos nas circunstâncias, mas os seus olhos estão postos em Deus. E tem uma frase que é dita pelo bispo Renato Chaves, ele sempre fala essa frase, e que marca muito a vida de todas as pessoas que a ouvem. E eu quero falar para você, olho no olho aqui. Nossos olhos, muitas vezes nos traem, mas nossa visão nos guia. Nossos olhos, né, olhar as circunstâncias, os problemas, olhar a falta do dinheiro, olhar a dívida, né, olhar os problemas no nosso casamento. Os nossos olhos nos traem, mas nossa visão em Deus, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, nossa visão em Deus nos guia. Querido, Deus te abençoe abundantemente, né? Que essa palavra possa realmente fortalecê-lo cada vez mais. Não fique confuso, fique firme em Jesus Cristo, caminhe na fé, caminhe na confiança de que Deus tem o melhor para a nossa vida. E como diz uma canção,
O melhor de Deus ainda está por vir. Deus te abençoe, né, e até o nosso próximo programa.